Olá pessoal, tudo bem? Já estava com saudades aqui da oficina, né? O feriadão aí deixou a gente bem aconchegante. Estamos aqui hoje e na semana e no mês do Outubro Rosa, né? São comemorações, são temas voltados muito para o hiperrealismo e também o tratamento das sequelas de cicatrizes. Só que na oficina de hoje nós vamos com um olhar mais profundo no tema. Nós vamos adentrar o universo das dores da alma. Sim, porque é muito importante para o olhar do micropigmentador entender e se conscientizar realmente do que é a doença, do que é o câncer e o que representa isso na vida da mulher. Eu estou aqui hoje no Dia dos Professores, acompanhada de um grande mestre, um médico, psicólogo e também facilitador de constelações familiares. Ele é o melhor do Brasil, ele está entre os melhores porque ele assume idade no assunto não só como profissional, mas como pessoa. E eu tenho o prazer de apresentar a vocês aqui, na oficina da Mag EAD, o Dr. Roberto Devski. Parabéns também pelo Dia do Professor. Obrigado, Márcia, pelo convite, obrigado à Mag Estética. Explicar que nós estamos numa live da Mag Estética e também ao mesmo tempo uma live do meu canal do Instagram, então uma live conjunta. Eu não vou ter acesso às perguntas no meu Instagram, mas se quiserem depois podem mandar no direct. É um prazer, é uma honra estar aqui com você, né, que também fez parte do Consciência Sistêmica, foi da turma, né, de 2018, né? Sim, 18, 19. 2019. Né? Então você sabe muito bem a importância da gente abordar a questão da mulher, do feminino, da estética, da saúde com um olhar sistêmico. E quando nós estamos aqui em outubro, no Outubro Rosa, falando do câncer de mama, que é uma doença grave, né, como todas as doenças vêm trazer algo de mensagem para nós, abordar esse tema é importantíssimo. Então é uma oportunidade especial estar aqui com você. Minha gratidão a todos e vamos em frente, vamos bater um papo aí e conversar sobre esse assunto que precisa ser cada vez mais discutido e abordado. É muito bom ouvir você. Roberto, você sempre fala que trata o doente e não a doença. Como é isso? Então, isso é algo muito anterior a tudo mesmo que eu vi e fiz, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, falava isso cerca de 300 a 400 antes de Cristo. Então ele falava assim, não basta olhar a doença, você tem que olhar o doente, porque cada pessoa, o diagnóstico muitas vezes é o mesmo, mas cada pessoa adoece de uma maneira, né? Então nós sabemos, eu sou médico, eu fiz psicologia, eu sou psicólogo também, eu fiz diversos cursos porque eu amo estudar e aprender. E para poder tratar o ser humano, a gente precisa ter um entendimento cada vez mais amplo, né? Até para poder encaminhá-lo, para poder direcionar, orientar. Então, essa fala do Hipócrates, nós fazemos ao nos formar o juramento de Hipócrates, né? Mas talvez na medicina mesmo, essa fala, ela deveria ser muito mais abordada. A gente precisa olhar para a pessoa que adoece. Então, qualquer doença, né? O que leva uma pessoa a adoecer? A doença, ela não é alguma coisa que cai de paraquedas. Ai, nossa, eu estava bem, estava tudo tranquilo, de repente eu fiquei doente. E muito menos quando isso se trata de uma doença grave, como o câncer, né? Então todos nós adoecemos por uma razão. A doença, ela é como um mensageiro, vem nos trazer uma informação, né? O que está acontecendo na minha vida, o que pode estar presente no meu sistema familiar, né? O meu comportamento, o meu estilo de vida, como é que está o meu emocional, os cuidados com a saúde física. Então é uma totalidade, nós podemos adoecer de diversas maneiras, diversas razões. A doença sempre vem para nos ensinar alguma coisa. Se eu quiser simplesmente excluir a doença, eu quero arrancar isso de mim, ela não vai cumprir a sua função integralmente. Então, enquanto nós, claro, devemos e precisamos fazer o tratamento médico adequado, seguir todos os protocolos que a medicina nos passa, nós devemos ao mesmo tempo procurar entender as razões que vão além. Então fazer o tratamento físico junto com o olhar para o psicológico dessa pessoa, para o seu sistêmico, né? E a gente vai poder explicar um pouco mais sobre né, isso. doutor, é falar, eu não quero essa doença, por que comigo? Por que com a minha família?
né? É uma exclusão. Toda vez que a gente tem uma doença grave, o primeiro movimento é a negação. Né? Negar, porque é muito dolorido, de repente eu descobri que eu tenho uma doença grave, porque nos confronta com a possibilidade da morte, com a possibilidade do sofrimento, da perda. Então o primeiro movimento é negar, é procurar excluir. E nós sabemos, estudando a sistêmica, que nós não devemos excluir nada da nossa vida. Ah, mas como assim? Não é que você não vai tratar a doença? Vai tratar a doença, sim. Mas não no sentido de excluir, de arrancar como se fosse algo que não tem nada a ver comigo, eu arranco e jogo fora. Não, eu preciso tratar, sim, e entender as razões que estão por trás, a verdadeira origem de todo o adoecimento que eu trago em mim, junto comigo. Ele é meu, ele não chegou de algum outro lugar. E hoje eu estou aqui com essa doença que pode representar muita coisa. E eu preciso olhar para isso, encarar de frente e aí sim poder buscar todos os tratamentos que forem importantes, inclusive de uma maneira integrativa, né, que hoje a gente fala nas práticas integrativas. Não é o que funciona, isso ou isso? Não, funciona porque isso integra, e isso, né? exato. Nós temos uma política nacional do SUS de práticas integrativas e complementares dentro do próprio Ministério da Saúde, que criou e implantou isso no SUS. Claro que está num caráter ainda, não está totalmente disseminado, né? Mas existem 29 práticas integrativas e complementares que a gente pode utilizar para abordar o processo de adoecimento e ajudar a pessoa no seu caminho de cura. Dentre essas 29, a homeopatia e a acupuntura, que são especialidades médicas que eu tenho, né, fazem parte dessas 29, são as únicas especialidades médicas das práticas integrativas. As outras 27 são demais práticas, inclusive, por exemplo, meditação, fitoterapia, aromaterapia, e inclusive as constelações familiares fazem parte dessas 29 práticas integrativas e complementares. Então é interessante isso, é olhar para esse estudo, olhar para essa abertura de consciência, né, doutor? Principalmente para nós, micropigmentadores, que no momento que a gente vai atuar e fazer a reconstrução areolar, a gente passa por um minuto do divã. Assim, a cliente, ela conta a história dela, ela conta as dores dela. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, assim, como que o micropigmentador pode olhar isso de forma mais ampla para poder entender, né, e aceitar. Assim, às vezes são clientes difíceis, se vê que tem muitas dores. E no momento assim da reconstrução existe uma grande alegria, mas ainda fica algo, né? Como é isso? Às vezes não é só autoestima, né? Sim. Quando o paciente chega nessa etapa, né, da parte da estética, da pigmentação, ele já está talvez numa fase mais avançada do tratamento. Mas como eu disse, se a gente tratar somente a doença física, o que originou essa doença, os fatores emocionais que estão por trás disso, os fatores sistêmicos não foram vistos. Não dá para a gente tratar qualquer doença que seja sem olhar a totalidade, a pessoa como um todo. Por que nós adoecemos? Então a questão vai muito mais atrás. Por quê? Qual é a função da doença? Então, vamos dizer assim, a doença é algo que vem nos ajudar. Você fala, mas como? A doença veio me prejudicar, ela veio ajudar a que eu entenda o que ela quer dizer na minha vida. Então vamos dizer assim, que eu tinha um caminho, uma vida muito doentia, que eu não me cuidava, que eu usava drogas, eu estava obeso, eu tinha um comportamento sexual de risco, enfim, qualquer comportamento, atitude ou postura perante a vida que trouxesse um risco para mim. Pois bem, se eu continuasse nesse caminho, o que iria acontecer? Provavelmente eu ia morrer, ou ia perder a razão, ia ficar louco, enfim, né? Então, nesse trajeto para a morte, porque eu estava conectado com a morte, não com a vida, o que apareceu no caminho? A doença. A doença chegou ali na minha frente e falou, olha, você tem que reavaliar tudo o que você está fazendo. Porque se você não tiver esse olhar, você continuar nesse caminho, o precipício está ali. Ou você vai adoecer, ou você vai enlouquecer. Então a doença, a gente pode, olhando dessa maneira, entender que ela tem essa função, inclusive de nos proteger, de mostrar o que nós precisamos mudar na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas relações afetivas, o nosso emocional.
Então, nesse sentido, a função da doença é justamente impedir que a gente caminhe para a morte, para a loucura e mostrar o que nós precisamos reavaliar e mudar para que a gente possa novamente caminhar para uma vida mais saudável. Então, o que nos mata não é a doença, é a vida doentia, a maneira doentia de viver que nos leva para a morte. Então, se eu conseguir passar por uma doença, seja ela qual for, simplesmente com o tratamento, sem mudar o meu emocional, o meu comportamento, o meu entendimento, o sentido da minha vida, eu posso adoecer de outras coisas. Se a doença veio, eu conseguir olhar para ela, encarar de frente, entender o que ela está trazendo de mensagem para mim, aceitar e modificar isso, a doença faz parte de mim, do meu sistema, mas ela já não tem aquela função agressiva. Então, inclusive, os tratamentos podem ser mais efetivos quando a gente tem esse entendimento do que é a doença e do que é esse processo de adoecer. Ou seja, ela não caiu de paraquedas e veio para me prejudicar. Muitas vezes ela veio para me ajudar. E aí todos os profissionais que lidam nas diversas etapas da pessoa, inclusive quem trabalha com a parte da estética, vocês que trabalham com a micropigmentação, vocês podem ajudar muito quando dão essa abertura para a pessoa trazer essa mensagem e orientam. Olha, então, talvez você possa, se é que isso já não aconteceu, se alguém já não orientou essa pessoa, talvez você devesse procurar uma ajuda, né, de uma psicoterapia, procurar um psicólogo, fazer uma constelação, olhar mais profundamente para os seus caminhos, o que te fizeram adoecer dessa maneira, né? Não adianta olhar somente para a doença, não adianta querer somente fazer a reconstrução da estética sem que a pessoa reconstrua a sua maneira de ser no mundo, porque está tudo integrado. Claro, a pessoa entendeu a função da doença, ela conseguiu perceber o seu caminho doentio, mudar isso, e agora então você reconstruir, ajudá-la na parte estética é fundamental para a questão da autoestima. Mas se não tiver essa base antes, não vai ser de grande proveito, porque a pessoa pode adoecer de outra coisa. Vou dar um outro exemplo que muitas vezes é muito comum. Uma pessoa, por exemplo, um obeso mórbido faz uma cirurgia bariátrica. Ok, fez a cirurgia, resolveu a questão? Depende, muitas vezes não. A pessoa não pode mais comer e aquela compulsão que não foi tratada, a compulsão que tem a ver com a oralidade, com distúrbios nas fases precoces, traumas, como também no câncer, traumas precoces na infância, se não foi tratado, não foi olhado isso, essa compulsão vai para outro lado. Então é muito comum que pessoas, por exemplo, obesas mórbidas que fizeram a cirurgia bariátrica e não trataram a sua questão de base, de origem da doença, podem ir para compulsão ao álcool, para o alcoolismo, ou para compulsão para o sexo, ou para compras compulsivas. Então, por quê? Porque a base da doença não foi tratada. Simplesmente foi um aspecto. A obesidade mórbida era uma consequência da compulsão alimentar. A compulsão alimentar foi bloqueada, mas o transtorno da compulsão derivou para outro lado. Então é importante que a gente olhe a pessoa na sua totalidade para descobrir a origem do seu problema, que muitas vezes não está só em si. O meu comportamento em direção à morte, como eu citei, a minha vida doentia, muitas vezes está conectada a padrões que vêm do meu sistema familiar. Muitas vezes, mesmo sem conhecer, sem saber, eu posso estar identificado com alguém do meu sistema familiar que tinha esse tipo de comportamento, alguém que foi excluído do sistema. Então aí a gente fala nas leis sistêmicas da vida, as ordens do amor que o Bert Hellinger trouxe para nós. Bert Hellinger, que foi o pesquisador que, vamos dizer assim, trouxe o campo das constelações familiares, que também está apoiado numa série de outros conhecimentos e sistemas de sabedoria. Ele mostrou que existem algumas leis sistêmicas da vida. Ele chamou de ordens do amor. Quando essas leis sistêmicas não estão presentes na nossa família e na nossa vida, uma das consequências é o adoecimento físico, o adoecimento em geral, o adoecimento do corpo, o adoecimento da mente, o adoecimento dos relacionamentos na família, o adoecimento de como nós lidamos com a vida, com o trabalho, com o dinheiro, com a prosperidade, com a sexualidade, com a autoimagem. Tudo isso adoece quando nós não seguimos um padrão de vida saudável, segundo as leis sistêmicas das ordens do amor. As leis sistêmicas das ordens do amor, elas funcionam em todo o sistema familiar, né? Porque é tudo integrado. E a gente escuta muito elas falarem assim, a minha mãe também teve a doença, a minha avó também teve a doença.
e vem de geração em geração, né, doutor? Mas não porque é genético muitas vezes. Então é genético. Então... Por vezes é genético, mas por vezes não é genético. Inclusive, quando nós falamos das doenças crônicas, mais de 90%, 95% não são genéticas e são as doenças que mais matam, dentre elas o câncer também. Então, como assim? Como é que tem na minha família e não é genética? Eu não estou dizendo que não é 100% dos casos, tem casos que sim, a origem pode ser genética, mas na maior parte dos casos não é. Foi descoberto, a partir do projeto Genoma Humano, que foi concluído aproximadamente em 99 e 2000, foi um projeto mundial, tanto foi um projeto do setor público como do setor privado, em conjunto, um mega projeto, né, que se estudou para descobrir qual é o papel dos genes na saúde, na doença, enfim, e se esperava achar o componente genético como a grande causador de tudo. O genético é causador de todas as doenças, é causador da criminalidade, da homossexualidade. Não foi descoberto isso. Foi descoberto que o papel genético é importante, claro, porém acima dele tem um fator muito mais prioritário e muito mais atuante, que é o epigenético. Então, epi significa acima de. O fator epigenético é o fator do estilo de vida, da vida, do comportamento, dos hábitos, atitudes, né? Então, assim, para mudar um gene, demora milhares de gerações para haver uma mutação genética natural no processo evolutivo. Mas os nossos genes, que são o que faz a vida acontecer, que cria células, faz os mecanismos do nosso metabolismo e tudo mais, o gene ele se expressa de alguma maneira e ele funciona de alguma maneira, e existem mecanismos que bloqueiam o gene e mecanismos que liberam o gene. Isso chama-se expressão genética, ou seja, o gene vai se expressar ou não vai se expressar. Então vamos dizer assim, você tem características que afetam diretamente essa manifestação do gene. Então, se eu tenho, por exemplo, eu me alimento de uma maneira totalmente errada, ou se eu fumo, né, o que pode acontecer? Essas toxinas, esses elementos do estilo de vida, eles podem, por exemplo, ligar o gene que expressa o tumor. Por causa do meu estilo de vida, o gene que expressaria o tumor fica ligado. Ou se eu tenho um estilo de vida saudável, se eu me cuido, eu posso bloquear esse gene que expressa o tumor ou ligar o gene supressor de tumor. Então, o comportamento é que vai fazer com que esses genes liguem ou desliguem. E nós temos genes que manifestam doenças e nós temos genes que favorecem a saúde. Então, o nosso estilo de vida é que vai ligar ou desligar e fazer essa modulação da expressão genética, da expressão desses genes. Então, esse é o fator epigenético. E o epigenético, ele muda instantaneamente. Né? Se o gene vai ser ligado ou desligado, depende, às vezes, de um trauma que eu passo na vida. A partir dali, a partir dali mudou aquele gene, ele passou a se expressar ou não se expressar, a ser bloqueado, e aquilo modifica características de saúde, características emocionais, comportamentais. Então, a importância de olhar para o epigenético, que tem muito a ver com o estilo de vida, é que mostra para nós que essas modificações, tanto para o mal como para o bem, podem acontecer. Então, de repente, eu entendi a função da doença, eu tive aquele insight, eu percebo que eu preciso mudar, eu começo a mudar na minha vida, já vai haver uma mudança na expressão genética também. E essa expressão genética é que é transmitida transgeracionalmente. Nós podemos transmitir, através das gerações, tudo que nós vivemos, experienciamos e sentimos. Então, se eu sou, por exemplo, descendente de prisioneiros de guerra ou de pessoas que passaram fome, situações de perda, esse trauma que eles passaram, as histórias de vida, as experiências, elas seguem adiante também. Então, muitas vezes nós vemos um padrão familiar de dificuldade, por exemplo, de lidar com dinheiro, ou com sexualidade, ou com os relacionamentos. Por quê? Porque alguma pessoa, em alguma geração anterior, pode ser meus pais, avós, bisavós, ou até mais longe, passou por alguns traumas e eu, inconscientemente, me identifiquei com aquele padrão e levo aquele padrão adiante. Por isso que é importante, além de olhar somente a doença física, que a gente possa entender todos esses componentes. O fator emocional, psicológico, o fator social, o fator sistêmico. E aí a gente tem uma maneira mais ampla de entender o adoecimento e buscar
mais efetivamente um tratamento que aborde essas diversas nuances, esses diversos lados do ser humano e do seu adoecimento, do seu processo de adoecer, e consigamos ter uma atuação mais efetiva, mais saudável para aquela pessoa e para o seu sistema também. Porque às vezes a gente acredita que pelos pais, avós sofrerem de algum tipo de doença, a gente vai herdar também. Não necessariamente, se eu posso romper com esse padrão, um novo estilo de vida. Posso modificar esse padrão, esse estilo de vida. Eu posso mudar a maneira que foi uma maneira habitual do meu sistema familiar, por exemplo. E, aliás, não posso, eu devo fazer isso. Por quê? Porque Sim. cada geração precisa ser mais saudável do que a geração anterior, né? A geração dos meus pais deveria ter passado para mim uma maneira de eu ser mais saudável que a deles. Eu preciso passar para os meus filhos uma maneira mais saudável de ser em relação à minha própria geração, a mim, minha companheira, meu companheiro. Então, o objetivo da vida é a evolução, é que ela possa evoluir saudavelmente. Mas o que acontece? Por certos padrões de lealdade sistêmica, a gente fala que é o amor cego. Lealdade Sim. sistêmica é como se nós fôssemos crianças ainda e a gente se sentisse obrigado a seguir o mesmo padrão da família. Inclusive, isso é uma das razões porque os relacionamentos afetivos não dão certo. Porque para uma relação afetiva dar certo, eu preciso aprender a me desconectar do padrão do amor infantil com a minha família de origem. Se eu quiser, eu preciso ficar grudado na família de origem, né? A minha energia, meu foco está muito mais para o passado do que para o futuro. Então esse padrão é um padrão doentio, eu não consigo me desconectar e criar algo novo, porque o amor adulto é um amor que está dentro, ele não precisa ficar grudado. E a gente percebe muitas vezes nos países em desenvolvimento que as pessoas têm que estar tudo grudada. A gente brinca assim, tudo mora empuxadinho, né? Tudo junto ali. Aí todo mundo brigando, trazendo seus conflitos, ou seja, não há uma separação e uma renovação. Porque duas maneiras da gente evoluir e mudar esses padrões, a primeira é quando a gente casa. Por quê? Porque aí eu trago, né, a gente gera uma comunidade de destino. Eu e meu parceiro, minha parceira, geramos uma comunidade de vida e de destino. Eu trago tudo o que veio do meu sistema familiar, o que é bom e o que é ruim, e o meu companheiro, minha companheira, traz também tudo do dele. Se eu ficar grudado, não, o meu é que é certo, e o outro, o meu é que é certo, a gente não vai ter a oportunidade, que é essa primeira de evolução, de criar algo novo. Criar algo novo. Eu trago tudo, fico com o que é bom, e ele ou ela traz tudo e fica com o que é bom, e nós geramos um modelo um pouco mais saudável para passar para a próxima geração. E aí vem a questão do câncer, que é um padrão também sistêmico. Quando a gente olha por esse viés epigenético e sistêmico, a gente, claro, reforço sempre, como médico eu preciso fazer isso. A pessoa tem que seguir os tratamentos, os protocolos indicados, porém a gente pode entender de onde vêm esses padrões. E o câncer tem um padrão muito bem definido, emocional e sistêmico também. Doutor, o homem também tem câncer de mama, mas por que tem mais casos em mulheres? Por que ele é tão olhado só para esse fator mulher no câncer de mama? Nós podemos entender por alguns vieses, vamos dizer assim. Então a mulher, mas a mulher tem mais glândula mamária, tem os hormônios, ok. Tem, as isso faz parte, né? sim. Essa explicação médica, né? Mas assim, o que é a mama? O que simboliza a mama para a mulher? A mama é a feminilidade, é o maternal, é a beleza, a sensualidade, a conexão, é o dar a vida, o dar de mamar. Só a mulher tem o volume, né? Exato, né? A O mama homem tem a mama amarela, mas o volume... A mama é importante para o feminino. A mama tem uma conexão direta com o feminino. O homem não, o homem tem mama porque ele tem. Mas não significa nada para o homem. Mas claro, os homens também podem ter câncer de mama, né? E a gente também pode ter o olhar sistêmico para quando esse homem tem o câncer de mama, porque também significa alguma coisa. Agora, para a mulher, isso tem muito a ver com o feminino, e o feminino tem dois polos muito importantes, que é o polo do maternal, do materno, né, do dar alimentação, dar a vida, e tem o polo da sensualidade, do feminino, da sua relação, da sua conexão com a sua sexualidade. Então a mama simboliza tudo isso. E quando há um câncer de mama, por que o feminino dessa mulher foi afetado dessa maneira? A gente tem que olhar e procurar entender
de onde veio uma doença que afetou diretamente o seu feminino, sua sensualidade, o seu lado maternal. Então, provavelmente ali naquela linhagem do materno existe alguma questão para ser olhada. Talvez alguma dificuldade no processo de maternagem nessa família. Vamos olhar para a relação, obrigado. Vamos olhar para a relação com a mãe, dela com a mãe, da mãe com a avó. Não sei, a gente precisa olhar, não tem um padrão pré-determinado. Isso é que é a causa, a gente não sabe. Até porque as constelações, elas têm um olhar fenomenológico. O fenomenológico é assim, não tem um script prévio. Eu vou olhar e ver naquela constelação o que vai aparecer. Então eu coloco o representante para a pessoa e para a sua doença e vamos ver aonde isso nos leva, que informação que isso traz. Então, de repente, teve uma dificuldade na relação com a mãe, uma dificuldade de se soltar dessa mãe ou desse sistema do feminino, ou existe uma dificuldade na relação do feminino com o masculino. Pode ser diversos fatores. Nós precisamos olhar para cada mulher o que ela traz. A câncer de mama trata todo mundo igual? Às vezes, um protocolo médico para aquele tipo específico de câncer, você trata todo mundo igual. Agora, a origem psicológica, emocional, sistêmica é diferente para cada pessoa e nós precisamos entender isso. Isso é muito importante. E quebrar, romper com essa resistência de olhar para isso. Né? Sim. Tem muito essa resistência. Não, acho que não houve nada comigo, é somente a doença. E fica com essas crenças limitantes, né? E como é que seria feito assim um trabalho para ampliar a consciência da pessoa, da família, porque serve para nós profissionais, serve para se eu estiver bem no meu sistema familiar, com a minha família, os meus negócios, o meu trabalho, eles vão fluir bem melhor. Como o doutor está explicando, tudo se integra, entende? Então a vida, né? A vida é muito maior do que qualquer doença, do que qualquer fator. A vida é o todo, né? O que nós precisamos fazer é olhar de frente, né? Realmente olhar, porque tem muitas pessoas, inclusive o próprio tabu do câncer. Câncer. Tem mesmo, ainda porque tem, câncer, né? ainda tem. Câncer, algumas décadas atrás, era uma sentença de morte. Não podia nem falar o nome. Assim, os tratamentos eram muito ineficientes ou iniciais. Hoje, o câncer, a maioria dos casos de câncer é tratado e curado ou se transforma numa doença crônica. Mas mesmo assim, o tabu da palavra câncer, da doença câncer, ainda é muito presente na sociedade, então dá medo. Tem gente que fala assim, não fala o nome, não fala, é doença ruim, não fala nesse nome. Como se falar no nome fosse uma maldição, uma coisa assim, né? Então, o primeiro passo para você tratar qualquer doença, qualquer problema, entendemos que existe uma origem, né? A origem da doença e as manifestações. Então, a gente precisa chegar na origem. Entrando assim um pouco mais na questão da dinâmica de câncer. O câncer, o que é o câncer? Como é que se comporta essa doença? Para a gente poder entender como é sistemicamente, vamos olhar para a doença orgânica. Então, o câncer é uma célula que se transformou, que aconteceu alguma mutação nessa célula. E, aliás, todos nós temos câncer diariamente. Todos nós produzimos células cancerosas, cancerígenas no nosso corpo. Porém, nem todos nós vamos ter câncer. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico vai lá e dá um jeito naquilo. Ele vai, ataca, mata aquelas células cancerosas e pronto. O que é o sistema imunológico? É o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de equilíbrio, que tem uma grande conexão com o sistema nervoso, com o sistema endócrino. Aliás, hoje a gente fala no componente, existe um olhar que chama-se psiconeuroimunoendocrinologia, ou seja, está tudo conectado, psico, imuno, neuro, endocrinologia, todos os sistemas interconectados para que o sistema imune chegue lá e veja, quando algo não é meu, ele vai e combate. Entrou uma bactéria, um vírus no meu organismo, o que o sistema imunológico faz? Olha, isso aqui não faz parte do Roberto, eu vou lá e vou dar um jeito de matar aquilo e preservar o que sou eu. Quando o sistema imunológico não consegue fazer isso, porque existe algum problema, alguma dificuldade, né, essa célula cancerosa vai crescer, se transformar num tumor. Ela vai invadir o nosso corpo. É uma célula que sai do padrão de equilíbrio. Por quê? Porque no final das contas pode acabar matando o corpo todo.
Então aquela célula que não tem um limite, ela passa a não respeitar o ambiente, não respeitar o ecossistema com as outras células, com os outros órgãos e sistemas, ela vai invadindo. Então o câncer é uma doença que invade. É uma doença invasiva. E se nós formos olhar como isso repercute, geralmente são pessoas que se deixam invadir. São pessoas que não sabem dizer não, são pessoas que não dão limite, são pessoas muito boazinhas, ótimas, maravilhosas para os outros, mas para si próprias são pessoas que não conseguem se respeitar, se colocar um limite para as pessoas não a invadirem. Então isso é uma das dinâmicas de câncer, sim. É uma dinâmica não da doença somente, mas como essa doença tem uma expressão e uma ligação com o nosso comportamento, com a maneira como nós nos relacionamos com os outros. Então, se nós não sabemos dar limite, se nós não sabemos nos respeitar, os outros também não vão saber nos respeitar. Eles vão invadir. E eu sendo invadido, para que eu preciso adoecer? Que essas pessoas que têm câncer, muitas vezes, que são pessoas permissivas, boas, são salvadores para os outros, querem fazer tudo por todo mundo, mas não fazem muito por si próprias. Então, agora eu estou doente, agora eu não posso fazer mais nada por ninguém. Eu precisei da doença para me dar uma base de sustentação para dizer que agora eu não posso mais fazer pelos outros, eu tenho que olhar para mim. Então, essa é uma das possíveis dinâmicas do câncer também. Você entende que, olhando dessa maneira, a gente consegue perceber que vai muito além da doença somente física, né? O sistema imunológico não protegeu o corpo das células malignas, cancerígenas. Eu também não consigo me proteger das outras pessoas, das outras situações do mundo, e eu preciso ficar olhando, cuidando de todo mundo e não consigo olhar para mim. Então essa dinâmica talvez seja a mais conhecida no câncer, né? A dinâmica sistêmica e emocional, que claro que eu continuo frisando, tem que tratar o câncer, a doença física, mas se eu não olhar para essa outro componente, o que pode acontecer? A doença eu eliminei, eu operei, eu fiz quimioterapia, mas e a minha relação com as pessoas? E essa conexão do feminino que não está saudável? Vai ficar ali, continua. E aí eu posso expressar a doença em outro lugar do feminino, ovário, útero, não sei. E é interessante, doutor, como essas dinâmicas doentias, elas passam despercebidas no nosso dia a dia, né? A gente não tem muito o costume de olhar para isso, né? A vida passa correndo rápido, a gente está cheio de atividades, de coisas, então muitas vezes a gente fica muito mais para fora do que para dentro. E ainda mais hoje, no mundo de hoje, das redes sociais, onde a gente está em contato com pessoas que a gente nem conhece. Eu tenho 5 mil amigos no Facebook, mas eu não conheço 1/10 daquelas pessoas, né? Assim, pessoalmente. Mas assim, as pessoas hoje têm esse olhar para o externo, para o social, para a aparência. Não que isso não possa acontecer, pode, mas isso não pode ser o foco principal da nossa vida, né? Então, nós precisamos olhar para dentro. Como é que eu estou no mundo? Como é que eu estou na minha vida? Como são as minhas conexões, meus relacionamentos? Primeiro, o relacionamento mais importante que você tem, com quem é? Com quem deveria ser? Com quem deveria ser. Deveria ser comigo mesmo. Então, se eu estou bem comigo, eu me conheço, eu sei dos meus potenciais, dos meus limites, o que eu preciso melhorar na minha vida, ou seja, caminhar no autoconhecimento. Se eu for fluir, no perfeito ninguém vai ser, né? Não existe ninguém perfeito acima do bem e do mal, não existe isso, isso é ilusão. Nem eu, nem a minha família, nem ninguém. A gente está aqui em processo de aprendizado. Então o autoconhecimento é fundamental. Eu olhar para a minha sombra, né? Porque o que a gente vê no mundo social é a máscara. O Jung falou disso. A máscara, a sombra e o selfie, né? A máscara é aquilo que eu quero que os outros vejam. Nossa, eu sou lindo, maravilhoso, perfeito, não tenho defeitos, tenho milhares de amigos, minha família é toda perfeita, a minha vida, olha que coisa maravilhosa. Isso é máscara. Ninguém vive isso. A pessoa posta ali suas fotos no Instagram, tá tudo perfeito. Ninguém vai mostrar os problemas de relacionamento, ninguém vai mostrar as coisas ruins, o que eu sinto de negativo. Mas por trás a vida real é outra coisa. Tudo bem, você pode ter esse lado social, faz parte, né, do que a gente conecta. Agora, por trás disso tem a sombra. E essa sombra, nós precisamos olhar a nossa sombra, porque nós todos temos sombra e luz, né?
e procurar lidar com aquilo que é negativo e melhorar. O caminho do autoconhecimento é um caminho que leva a eu procurar melhorar um pouquinho a cada dia. Não é competir com o outro, é olhar para mim e eu melhorar, eu evoluir. Porque quando eu melhoro, na minha vida as coisas vão melhorar também. Então, de repente, eu quero encontrar uma pessoa maravilhosa para me relacionar. Um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, o príncipe encantado e a princesa. Mas eu sou o sapo. Como é que eu vou atrair alguém por afinidade, por sintonia? Eu não vou atrair uma pessoa bem resolvida, uma pessoa bacana, se eu ainda tenho tantas questões a melhorar, né? Então a gente precisa entender que a vida se dá por sintonia, por conexão, por afinidade. Trabalhar para se conhecer vai ajudar com que a gente adoeça menos, que a gente tenha relações melhores, que a gente saiba lidar melhor com dinheiro, com prosperidade, com saúde. É um processo, tá? A gente está ali caminhando, tem um degrauzinho de cada vez e tem uma escada bem grande para a gente caminhar, mas faz parte. Quem olha para isso vai buscar esse caminho, quem não olha fica olhando só para fora. Tudo bem, a gente não julga e não critica, cada um faz aquilo que pode. Então, olhar para a estética então é negativo? Não, é fundamental. A estética faz parte da vida, como eu me apresento para os outros, quando eu olho para mim. Então eu preciso cuidar disso? Claro, com certeza. Agora, se eu cuidar só disso, não é bom. Se eu cuidar só do interior também, ficar desleixado, não me cuidar, também não é bom. Preciso do caminho do equilíbrio. Né? E aliás, eu costumo falar isso nas palestras, nos cursos, isso deixa muitas pessoas chocadas. A questão do olhar, por exemplo, quando você olha no espelho, quando você se olha no espelho todo dia, o que você vê? Eu vejo eu refletido no espelho. Sim, mas através dos olhos da mãe. O que eu vejo ali no espelho é o olhar da minha mãe para mim, o que ela me dizia, o que ela sentia de mim quando eu era pequeno. Por isso que a maioria das mulheres... Né? É a primeira que eu peço. Exato, a minha primeira relação, a simbiose que eu tinha era com a minha mãe. Então o que a mãe falava criava a minha realidade, o que a mãe nominava criava a minha vida, o meu destino. Tem a Laura Gutman, uma psicanalista argentina, ela fala muito sobre isso. Tem o livro dela, O Poder do Discurso Materno. Então, por isso que quando uma mulher, a maioria das mulheres olha no espelho nunca está satisfeita. É verdade, doutor. A mulher nunca está satisfeita. Preciso melhorar isso está feio, olha aqui, não sei o que lá. Ninguém. E os homens todos se acham maravilhosos se olhando no espelho. Tá né? ótimo. Porque é diferente a relação, geralmente, da mãe com a filha e da mãe com o filho. Né? Então, assim, é só um toque. Tem que falar, não, mas isso é bobagem. Tudo bem, não precisa acreditar. Mas isso é muito presente, né? A mulher sempre tem essa dinâmica da autocrítica muito forte, da parte estética inclusive, e o homem está tudo bem. É só social? É social, mas é fruto do quê? É produto do que isso? Então a gente precisa entender que todos nós trazemos diversos componentes das relações familiares, né? E pai e mãe, eles não são nem deuses e nem demônios, eles são gente. Então tudo que nós, enquanto pessoas, temos de problemas, de dificuldades e questões, eles também têm. Então, se eu senti quando criança que faltou alguma coisa dos meus pais, minha mãe foi assim, meu pai não fez assado, ele foi embora, ela me batia, gostava mais do meu irmão, todas as dinâmicas que a gente às vezes leva para a vida adulta como mágoas, como dificuldades, né? O que eu preciso fazer? Meus pais vão ter que mudar? Não, eles não vão mudar. Primeiro, às vezes nem estão mais presentes, às vezes até já morreram, às vezes eles não vão ter esse entendimento, né? Se eu não superar minhas carências, meus traumas infantis, que são aqueles principais que ocorrem desde a fase intraútero até os 5 anos de idade, e que na fase de molde e geram os traços de caráter, que são maneiras comportamentais que eu tenho perante a vida, se eu não resolver isso como adulto, eles vão continuar se manifestando na minha vida e nos meus relacionamentos. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma grande carência da minha mãe, eu senti abandono lá do 1 aos 2 anos depois de nascer até 1 para 2 anos de idade, que é na fase oral, né? Quando eu era bebê e precisava estar na simbiose com a minha mãe, na fase materna, função materna, e eu por alguma razão senti, de bebezinho, que a minha mãe não conseguiu fazer isso. Por que ela não conseguiu? Porque ela era ruim, porque ela era malvada? Não, porque provavelmente ela estava presa numa dinâmica com a mãe dela, de dificuldade, e ela não estava ali
disponível afetivamente, ela podia estar até dando de mamar, mas talvez as questões dela, as dificuldades de momento, preocupações com a vida, com o casamento, com dinheiro, qualquer coisa. Essa mãe estava ali, mas não estava disponível para gerar o vínculo, para criar aquele primeiro olhar da mãe com o bebê, que gera o vínculo, que libera a ocitocina. Então eu senti como aquele bebê que faltou alguma coisa e me senti abandonado pela minha mãe. Aí eu cresço, viro um homem adulto ou uma mulher adulta e continuo sentindo o abandono. E não olho para isso. Quem que eu vou procurar para cumprir esse papel da mãe que eu senti que me abandonou? Todas as pessoas. Eu vou procurar isso nos meus amigos, nos meus parceiros afetivos. Então eu vou para uma relação para que a minha mãe cuide de mim. Então eu estou olhando o quê? Eu estou vendo não um marido, uma mulher, um companheiro, uma companheira. Eu estou olhando para minha mãe. E eu quero que ela me cuide. Tanto que tem gente que fala assim, para que você quer casar? Para quê? Que está investigando função. Para que você... eu quero alguém que cuide de mim, que me dê carinho, que me dê segurança. Tem isso. Isso é adulto? Isso é uma criança procurando a mãe. Entende? Simbolicamente. Não precisa ser carente, não precisa ser cuidado. O adulto sabe se cuidar. O adulto sabe se cuidar. Então, como eu estava falando, se eu não olhar para isso, eu vou buscar a mãe em todo mundo. Mas isso é inconsciente, sim. Mas eu vou buscar a mãe no companheiro, na companheira, e vou buscar a mãe nos filhos. Aí eu vou achar, para que você vai ter um filho agora? Para cuidar de mim quando eu envelhecer, para levar a empresa da família adiante, para... Já determina o que... Você faz aquele filho ser um projeto, e esse filho, como um projeto, eu não posso ser eu mesmo. Se eu sou esse filho, eu posso adoecer, eu posso entrar em depressão, porque é um vazio dessa função materna ou paterna também, né? Eu posso adoecer por conta disso. Depressão, tendência suicida, muitas vezes acontece por isso. Então o que eu faço agora? Se minha mãe não vai mudar, meu pai não vai mudar, eu vou ficar culpando eles? Não, eu já falei, eles têm os problemas deles. A gente precisa olhar não para a criança dos nossos pais, para o lado adulto deles e deixar que eles se resolvam. Eles são adultos e procuram, aliás, eles são maiores, eu sou menor. Por quê? Segundo a hierarquia e o equilíbrio de troca, que são 2 das 3 leis sistêmicas, ordens do amor, o maior cuida do menor. Eu vou ter que cuidar dos meus filhos. Agora, se eu também não for adulto, eu vou cuidar dos meus filhos, vou perpetuar essa conexão que não é saudável, que é doentia. Então, para resolver, resumindo, até porque a gente tem tempo e está acabando, sim. Eu adulto hoje, assumo o meu lado adulto e eu cuido da minha criança, do meu lado criança. Então, o que essa criança, eu como criança não tive, eu adulto vou dar para minha criança. Olha que maravilha. Eu vou ser o pai e a mãe da minha criança, né? Aí essa criança pode ficar tranquila e o meu lado criança, que tem a ver com o emocional, que tem a ver com a saúde corporal, física, que tem a ver com a criatividade, pode ficar tranquila e me levar de uma maneira saudável para a vida. O lado adulto comanda isso e leva adiante. Como é que eu faço para atingir esse lado adulto? Vai fazer terapia, vai constelar, vai ler, vai ter insights, vai olhar para dentro. Se eu ficar olhando só para fora, eu não vou conseguir alcançar isso, entende? Então aí a gente pode ver, né? A gente pode ver algumas pinceladas do grande fator de adoecimento, dentre os quais o câncer de mama faz parte, né? Então a gente vê o que a gente precisa cuidar do físico, do emocional, do sistêmico, do estilo de vida. Assim a gente poderá aprender alguma coisa com essa doença e mudar a partir daí o meu trajeto, o meu caminho na vida. Eu posso voltar a olhar para a vida, me conectar ao meu sistema, sistema familiar, pais, avós, todos que vieram antes e dos quais eu herdo a minha história, me colocar no meu lugar. Eu sou filho dos meus pais, eu sou pai dos meus filhos, eu sou companheiro do meu companheiro. Então com meus pais eu sou menor, com meus filhos eu sou maior, com meu companheiro eu sou igual. Então eu me coloco na ordem, na minha ordem, no meu lugar. E isso é altamente benéfico e saudável para a minha vida e para a vida de todos que convivem comigo, se quiserem aproveitar. E é tudo por amor. Amor saudável, porque como diz o Bert Hellinger, o mesmo amor que adoece mata. Quando é um amor fora de ordem, doentio, mata, leva para a morte, para os relacionamentos doentios. Quando é um amor saudável, que segue as 3 ordens do amor, pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca, e me coloca no meu lugar, é um amor que leva para a vida. Isso é maravilhoso. Infelizmente a gente está chegando ao fim aqui, um tema excepcional que eu tenho certeza que conectou com todos e todas aí.
Quero também agradecer o pessoal da live do doutor, que está aí, as meninas, meninos. E foi maravilhoso, sim, gente. Porque falar do câncer de mama nessa ótica é uma coisa que estava meio inesperado e que eu acredito que todo mundo se beneficiou com esse assunto. A gente vai poder olhar de forma mais ampla para as nossas clientes, para os nossos trabalhos e para as nossas vidas principalmente. Com certeza. Muito obrigada, gratidão, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, a todo o pessoal da Max Estética, a você, Márcio, o pessoal das redes sociais. Vamos jogar lá pro IGTV, né? E aí as pessoas poderão compartilhar, se acharem que faz sentido, compartilhar isso, porque é importante a gente cuidar da saúde como um todo. Nós não estamos na vida por acaso e para ir e vir sem deixar nada. A gente tem que procurar vir, e nem que for deixar um pouquinho de algo bom e melhor para o mundo quando a gente se for. E é possível, viu? Sim. Obrigado. Gratidão. Muito obrigada.